Conexão Ciência. Você gosta de filosofia? Talvez você não tenha tido uma boa experiência com essa matéria na escola ou saiba o quão incrível a filosofia é. Seja qual for sua visão, esse podcast sobre os filósofos clássicos é para você. Vamos descobrir o que pensava, por que pensava e como os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles se espalharam pelo mundo. Aposto que você vai se encantar com a busca por conhecimento deles pela verdade. Para te transportar para a Grécia Antiga, nós do Conexão Ciência C2 convidamos o professor de filosofia José Antônio Martins da Universidade Estadual de Maringá para falar sobre os filósofos clássicos. No primeiro episódio você vai conhecer Sócrates, o filósofo que foi divisor de águas do pensamento grego. Aquele filósofo que nós conhecemos como Sócrates, na verdade, é ainda uma figura um tanto quanto misteriosa. Há uma discussão até se ele tenha existido ou não, embora é muito provável que sim, porque sabemos sobre ele a partir de dois filósofos, dos textos do seu discípulo Platão e de um outro filósofo, que é o Gorgias de Leontínio. Mas Sócrates mesmo não deixou nenhum documento, nenhum texto escrito de sua autoria, então tudo que sabemos da sua reflexão, da sua filosofia, vem de terceiros. O que já coloca uma primeira ordem de problemas é saber até que ponto aquilo que se atribui como filosofia de Sócrates é dele mesmo, né? Porque quando olhamos os textos do seu discípulo Platão, os diálogos de Platão, o personagem sempre dos diálogos é Sócrates, né? Platão nunca fala o nome dele, ele sempre fala sobre o nome de Sócrates. E aí separar o que seria o sistema filosófico platônico daquilo que seria a filosofia socrática dá um certo trabalho, mas os especialistas já conseguiram fazer essa distinção, de tal modo, portanto, então, que há sim alguns elementos que identificam essa filosofia socrática e sabemos sim da existência de Sócrates. Ele viveu no século V a.C., ele nasce em Atenas, na cidade que estaria hoje dentro da Grécia, né? Na época era uma cidade autônoma, né? Não existia esse país Grécia que nós conhecemos, e ele é um cidadão ateniense. Primeiramente, ele não é o primeiro filósofo da história da humanidade, né? Mesmo tendo a filosofia como um certo traço de uma cultura muito específica, que é essa cultura que nós vamos conhecer como cultura ocidental, antes de Sócrates nós temos elementos e vestígios de uma série de outros pensadores, mas que infelizmente, até por uma questão de distância temporal, a contribuição desses pensadores anteriores a Sócrates só chegou por forma de fragmento, em forma de pequenas ideias esparsas, nada muito substancioso, nada muito coerente, mas sabemos sim que existiu outros pensadores. Tanto que na história da filosofia é comum haver essa distinção dos filósofos pré-socráticos e depois de Sócrates. Porque depois de Sócrates, sim, aí nós temos registros, né? Nós temos livros, obras de filosofias muito mais coerentes, densas, coisa que antes do Sócrates nós temos só fragmentos. Tá? O segundo aspecto que seria importante falar sobre Sócrates e seu trabalho, que ele se envolve, né? Ele se insere num contexto da filosofia, que a filosofia buscava se diferenciar do mito, que seria um traço da religião mítica grega. Vamos deixar um pouco mais claro isso daí, né? Quer dizer, nós sabemos que a cultura helênica antiga, né, essa cultura de língua grega antiga, tinha como sua característica religiosa o politeísmo. E esse politeísmo é um politeísmo já para a época um tanto quanto diferenciado, sofisticado, porque os deuses gregos são deuses com formatos humanos, muito próximos da natureza humana. E isso faz com que as explicações filosóficas são explicações ligadas aos deuses. Um exemplo comum, você tem um deus que cuida dos mares, Poseidon. Então, por exemplo, quando havia um maremoto, quando havia uma tempestade em alto mar, isso era uma manifestação de Poseidon. De tal modo, portanto, que para tentar dar conta disso, sempre se oferecia sacrifícios, oblações para agradar Poseidon e com isso ter uma navegação tranquila. Então, só estou dando um exemplo muito trivial de como que havia um pensamento mítico e uma explicação do mundo e das coisas a partir do mito. Os filósofos, principalmente nesse momento aí, a partir do século VI, até talvez um pouco antes, são os primeiros a tentarem explicar esses mesmos fenômenos, só que não mais utilizando os mitos, utilizando apenas de elementos racionais ou elementos que possam ser demonstrados racionalmente para qualquer um, independente de qualquer aspecto étnico, social,
religioso, etc. Então há um esforço desses pensadores em produzir um conhecimento embasado tão somente na reflexão humana. É desse aspecto inicial que nós temos os primeiros elementos da filosofia lá nesse mundo helênico antigo. Eu estou dizendo helênico porque a cultura é helênica. A língua é grega, né? A cultura é muito mais do que a língua. Então são os helênicos, e aí nós temos, portanto, esse aspecto da cultura helênica, que é a tentativa de explicação do mundo em bases racionais. E aí nós vamos ter uma série de pensadores que vão até um pouco antes de Sócrates e principalmente depois de Sócrates, que vão ficar nesse esforço de tentar explicar o mundo racionalmente. É desse esforço de explicação do mundo que nasce aquilo que nós vamos entender até os dias de hoje de filosofia, que são explicações mediante a razão. E desse primeiro esforço vai nascer depois, na sequência, uma série de outros saberes. Nós vamos ter a matemática, a física e todas as ciências, e aí já mais no mundo contemporâneo, as outras ciências tal qual nós conhecemos, né? Física, química, biologia, antropologia, sociologia, história, geografia. Então, o que nós temos, na verdade, é a origem do modo de explicação. E entre esse modo de explicação ainda, claro, muita coisa ainda é incipiente. Estamos falando de fenômenos de 2.500 anos atrás, não são fenômenos do dia de hoje, são fenômenos muito antigos. E eles, portanto, têm uma série de problemas, enfim, limitações aos nossos olhos. Mas na época foi uma grande revolução. E aí, por fim, um último aspecto que eu queria comentar sobre esse filósofo Sócrates é a sua ideia do só sei que nada sei. Sócrates faz um grande embate com seus adversários, na época conhecido como sofistas, e desses embates com os sofistas, ele vai construindo uma filosofia de caráter muito pessoal, né? Uma filosofia que olha assim para o interior e tenta, nesse olhar para o interior, para si mesmo, né? O seu eu, construir o conhecimento. E a primeira coisa que ele constata é isso, o que sabemos é pouco. Mas na verdade esse saber pouco é mais do que um reconhecimento. É um método, né? Quer dizer, você só vai avançar na medida em que você reconhecer que pouco sabe, portanto investigar mais. E isso é um ciclo sem fim, isso é um ciclo que nunca acaba, né? Então só sei que nada sei é um ciclo sem fim de alguém que busca o conhecimento, e um conhecimento que é eternamente inesgotável, esse conhecimento pela razão. Falava agora há pouco que essa postura nasce do seu confronto com os seus adversários, são os sofistas. E aí esclarecer alguma coisa que ficou arraigado durante séculos, né? Os sofistas não são vendedores de conhecimento, pessoas que só pensam em interesses. São também filósofos, são pensadores que vão para Atenas, que na verdade era na época um grande centro cultural, estamos falando do século V a.C., e lá vão travar embates, né? E os argumentos que os sofistas colocam, de fato, forçam o filósofo a pensar. Então, os sofistas são os adversários dos filósofos. O problema é que a documentação que nós temos sobre os sofistas, em geral, durante muitos séculos, foi dada pelos filósofos. É tal qual imaginarmos duas torcidas e pedir para a torcida adversária falar da torcida rival, de uma torcida falar da outra. Ela não vai falar bem. Então a imagem que nos chegou durante muito tempo era a imagem que os filósofos faziam dos sofistas, mas isso não corresponde depois à realidade conforme as pesquisas arqueológicas contemporâneas mostraram. Quer dizer, os sofistas são filósofos e colocam boas reflexões para o pensamento humano, tá? Acho que com isso já demos um pequeno panorama, uma pequena introdução para esse interessante filósofo que é Sócrates. Sócrates era demais, né? Incrível saber que ele nunca deixou sequer um pensamento por escrito, e quem fez os registros de seus diálogos e ideias foi seu discípulo Platão, que aliás é o personagem principal do próximo episódio. Te espero por lá. Conexão Ciência.